Flagrante obrigatório é, nos termos do artigo 301, parte final do Código de Processo Penal, aquele realizado pela autoridade e seus agentes. É por isso que também é chamado de compulsório ou vinculado. Ele é vinculado à posição que o agente ostenta perante a lei, ou seja, uma posição de garantidor. O artigo 144 da Constituição da República, quando trata da segurança pública, determina que é um dever do Estado. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata das figuras dos garantidores, apresenta logo na linha A figura dos garantidores por uma imposição legal. É o caso dessa locução adotada pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, ou seja, a autoridade e seus agentes. É importante relembrar que só se encaixa nessa expressão autoridade e seus agentes os policiais, só. Outros agentes públicos que não estão envolvidos com a segurança pública até podem prender em flagrante, como qualquer do povo pode fazer. Agora, a obrigação realmente de agir diante de um flagrante incumbe a autoridade e seus agentes. Aquelas carreiras policiais que estão descritas ali, no próprio 144 da Constituição da República. Mais importante ainda é lembrar que, além do dever de agir, o agente só responderá pelo resultado se tiver possibilidade de fazê-lo. Se ele não tiver possibilidade de fazer o enfrentamento do crime, não há qualquer responsabilidade e não se espera dele uma intervenção diante de um flagrante. Diferentemente do exercício regular de direito que sustenta o flagrante facultativo, o flagrante obrigatório, nós estamos diante da excludente da ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal. De forma que, estando presentes as situações de flagrância, aquelas descritas no artigo 302 do Código de Processo Penal, em que o agente está praticando a infração penal, acaba de praticá-la, é perseguido logo após em situação que faça presumir ser autor do crime, ou é encontrado logo depois os papéis, armas, instrumentos, objetos do crime, o agente que faz uma intervenção diante dessas situações, ele não está praticando o abuso de autoridade, porque ele tem a seu favor uma excludente de ilicitude nos termos do 23, inciso 3 do Código Penal, relativa ao estrito cumprimento do dever legal. Recordando que, para Zaffaroni, no contexto da teoria da tipicidade conglobante, o estrito cumprimento do dever legal, assim como o exercício regular de direito, são atipificantes, excluem a própria tipicidade, sob o argumento de que o direito deve ser visto de uma forma conglobada, de uma forma sistemática, de forma que nós possamos enxergar todos os institutos dentro do mesmo sistema, na medida em que o direito penal não pode punir, não pode tipificar aquela conduta que o próprio ordenamento jurídico autoriza e ou fomenta. Da mesma forma que o flagrante facultativo, nós temos, no estrito cumprimento do dever legal que sustenta o flagrante obrigatório, uma discriminante em branco. Porque o artigo 23, inciso 3 do Código Penal não se basta. Ele precisa de uma complementação. E a complementação, no caso de prisão em flagrante por parte de agentes policiais, está exatamente no Código de Processo Penal. E é por isso que nós temos ali, no 23, inciso 3, uma discriminante em branco homogênea heteróloga. A complementação está no Código de Processo Penal. Então, diferentemente do flagrante facultativo, que o sujeito tem uma mera faculdade de agir diante do crime, aqui no obrigatório, ele, se tiver possibilidade de agir, ele deve fazê-lo sob pena de responder pelo resultado. Ou seja, se ele não fizer uma intervenção em um caso de um homicídio, podendo fazê-lo, ele vai responder pelo resultado morte, ou seja, pelo próprio homicídio. Espero que você tenha relembrado todos os fundamentos desse flagrante obrigatório. Lembrando que você pode também aproveitar esse conteúdo em áudio, diretamente em podcast no seu celular. Descubra como fazer isso lá no meu site. Inscreva-se no meu canal do YouTube e acione o sininho aí para receber as próximas notificações. Um grande abraço.